Olá, eu estou aqui hoje com Tânia Almeida para conversarmos um pouco mais sobre resolução de conflitos, sobre resolução construtiva de conflitos. Tânia, muito obrigado pela sua disponibilidade dessa nossa conversa. Um prazer. Você que vem há mais de 20 anos trabalhando com resolução construtiva, resolução consensual de conflitos, um percurso que vem sendo trilhado também dentro da mediação empresarial, da mediação familiar, em contextos escolares, comunitários, organizacionais, corporativos, enfim, tanta coisa nesse período. Fala um pouco para a gente desse seu percurso e da importância, a sua percepção sobre a importância de resolver conflitos de forma construtiva na nossa sociedade, individualmente, nas organizações. Marcelo, um prazer estar aqui, primeiro. Segundo, para falar de percurso, vou começar pelo percurso pessoal, pode ser? Porque o que eu faço hoje e minha trajetória profissional, acho que tem a ver com a minha história de vida. Eu venho de uma família classe média baixa, acho que seria essa categorização que se daria hoje. Uma baiana e um mineiro se encontraram no Rio de Janeiro, fizeram um projeto de ficar juntos, tiveram uma única filha e se dedicaram assim de corpo e alma à educação dessa filha. Eu fui interna num colégio dos 8 aos 17 anos, eu saía nas sextas-feiras, se não perdesse a saída, mas eu era bem comportada. E isso me trouxe disciplina. Então, vou começar a colorir a minha vida profissional com a minha história de vida. Me trouxe muita disciplina, me trouxe muita determinação e me trouxe um especial manejo dos sentimentos, porque o distanciamento da família naturalmente traz tristeza para uma criança de 8 anos e depois você consegue ver os benefícios dessa trajetória, né? Mas quando você está vivendo as situações de tristeza, de perda, que é um cenário com o qual eu trabalho hoje, com as pessoas que estão ameaçadas de perder alguma coisa ou ameaçadas de não obter alguma coisa, você precisa criar mecanismos de sobrevivência. Talvez isso tenha a ver com a psiquiatria, que eu fui buscar depois. Eu fiz medicina, que foi o sonho do investimento desse par, da Isabel e do Enos. Eu não fiquei na medicina por muito tempo, porque eu era neuropsiquiatra infantil e, à época, eu me formei em 76. Os recursos eram muito parcos para as patologias com as quais a neuropsiquiatria infantil lidava. E eu preferia 1000 vezes ficar conversando com as famílias e com as crianças. Eu não decorava a psicofarmacologia. E o ato de conversar e de conhecer as histórias e de ajudar as pessoas com a atenção que eu dava para elas ou com a minha alegria fazia muita diferença naquelas situações. Eu fui para a psicanálise de criança e adolescente e logo engrenei terapia de família porque não via sentido em trabalhar as crianças sem incluir as famílias. Isso tem a ver com o que eu faço hoje, que é uma visão sistêmica das situações, que é um dos norteadores do meu trabalho. Uma outra característica que eu acho que tem a ver com o que eu faço hoje é que, na faculdade de medicina, a minha matéria predileta era a clínica médica. A clínica médica tinha uma reunião semanal de estudo de caso. O estudo de caso você recebia 4, 5 folhas de Xerox na época
e aquelas folhas vinham cheias de dados, exames, a origem de onde aquela pessoa tinha nascido, um pouco de história familiar. E a graça era você considerar todos os dados importantes. Os dados não estavam ali inocentemente. Então, a habilidade do diagnóstico clínico era juntar todos aqueles dados num mosaico e construir hipóteses. E eram sempre hipóteses. Então, articular dados faz parte de uma das minhas habilidades profissionais hoje. Considerar as ideias que eu estou costurando como hipóteses e não como teses faz parte do trabalho que eu faço hoje. Transitar por diferentes cenários sociais, porque essa educação e todo o meu estudo resultaram numa ascensão social. Um dia eu construí, como terapeuta de família, um brasão sobre a família, um brasão imaginário, porque minha família nunca teve brasão. E o brasão que eu construí era uma escada e você subia as escadas pelo trabalho. Então, esse é um exemplo que ficou. Eu sou uma pessoa que trabalha muito hoje, que vê muita graça em trabalhar, né? Eu me divirto trabalhando. Eu me divirto se eu estou no cenário de trabalho, eu me divirto se eu estou em casa, na varanda, olhando para o verde e lendo e trabalhando de alguma forma. Então, o percurso profissional, dando continuidade. Eu trabalhei como terapeuta de família há muitos anos e com litígios, especialmente os litígios que envolviam a família como um todo, inclusive as crianças, por conta do meu background como terapeuta de crianças e adolescentes. E os divórcios mais rigorosos vinham para minha mão, mais difíceis e mais complexos, e na sequência quase que imediata as empresas familiares, até porque algumas daquelas histórias familiares contemplavam o outro contexto das empresas familiares. Eu me apaixonei pelas empresas familiares, comecei a estudar empresas familiares em 98, conheci a mediação em 92, fiz a minha primeira mediação no Brasil em 94. A época que eu conheci a mediação, eu identifiquei que era o viés negocial que o meu trabalho com as empresas familiares pedia. Então, agregou valor ao que eu fazia. Eu fui procurar onde se estudava mediação naquela época, era na Argentina, que tem uma lei de 95, então em 93, 94, montou um projeto piloto e importou os americanos da Flórida e da Califórnia para fazer a primeira capacitação. Eu fui nessa leva porque pertencia a uma instituição argentina que estudava temas contemporâneos. À época era a teoria do caos, visão sistêmica, teoria da complexidade, etc. Os pontos foram se juntando. Os pontos foram se juntando. Bom, mediação, nasce o Mediare em 97, ele é gestado em 96 e desde então eu venho trabalhando. O Mediare foi a instituição que você criou, que você organizou para poder dar vazão a esse trabalho de forma institucional, talvez assim. Exatamente. E o Mediare nasce com 2 DNAs, um DNA para docência e um DNA para prestação de serviços. Eu fui docente na época de terapia de família, né? Principalmente por conta dessa visão sistêmica das situações e segunda cibernética e temas que atravessavam a terapia de família na época, a visão construtivista, construcionista social, que me levou para uma pós-graduação em sociologia. Então, eu acabei tendo uma formação multidisciplinar que passou pela sociologia, um pouco de filosofia e desagou num MBA de gestão empresarial, que me foi muito útil na gestão do Mediare. Eu acho que essa é uma das outras características do meu trabalho.
por esse trânsito em diferentes cenários sociais. Eu transito muito bem em diferentes cenários de facilitação de diálogos. Eu posso estar no Vidigal, que é uma comunidade do Rio de Janeiro, mas eu posso estar no Tribunal de Justiça numa situação de segunda instância, eu posso estar numa grande empresa. Então, eu tenho essa facilidade, que eu acho que é histórica. Eu fui construindo essas habilidades e o Mediare veio crescendo, antes muito mais docência do que prestação de serviços, e eu fui migrando. Assim como eu fui migrando da medicina para outros temas, dentro da mediação eu fui migrando dos divórcios litigiosos para as empresas familiares e para as empresas de forma geral. Os meus últimos anos de trabalho têm sido dedicados a situações empresariais no âmbito privado e nas questões judicializadas também. Às vezes, as questões já estão judicializadas e eu trabalho dentro do Tribunal de Justiça com esse tema. Às vezes, há arbitragens em curso e abre-se a janela para a mediação. Esse é um outro cenário de trabalho. Mas eu continuo, como docente, acompanhando os meus alunos na Defensoria Pública, que é a instituição que nós temos convênio, assim como o Tribunal de Justiça. Então, lá eu continuo trabalhando com os alunos os temas de vizinhança, de pequenos negócios, de divórcios. Então, tem um leque que eu acabo transitando durante a semana. Como docente, ele está mais voltado para essas situações que a Defensoria abriga, e o Tribunal de Justiça também, e o Ministério Público também, que é um outro convênio do nosso trabalho, e no âmbito privado ele está fortemente centralizado nas empresas. Trazendo exatamente essa oportunidade, né, de ter uma pessoa que conseguiu ter vários olhares em vários contextos, fazendo essa ligação, essa costura em relação a o que traz de comum, talvez, esses contextos que nos ajudam a entender a importância de, em qualquer contexto que a gente esteja, que o humano esteja organizado, vivendo e interagindo, a importância de resolver de forma construtiva as diferenças que surgem naturalmente das nossas interações nesses contextos. E como que isso hoje está se colocando tão premente, tão forte, essa convivência de forma colaborativa para conseguir resultados, mantendo um relacionamento, caminhando ao longo da existência de forma mais leve, talvez, e conseguindo avançar. Eu fui representante de turma a vida inteira. E será? E quando chegou na faculdade, eu era da comissão de formatura que providenciou o ato ecumênico, a festa, etc, etc. Então, eu estou pensando agora... Normalmente dá muita coisa, muito pano para manga. Eu não tinha feito essa ligação ainda, mas eu, de alguma forma, eu fui me sentindo bem nesses lugares que ajudam a compor diferenças. Né? Eu, no meu prédio, desde que eu declarei que eu trabalho com mediação, que eu sou a presidente das Assembleias de Economia. Mas é óbvio, né? É óbvio. Porque eu sou... Quais são as habilidades? Eu sou garantia de voz, de vez e de não embate de ideias, mas de construir consenso entre as diferenças. Resolver os problemas, inclusive, né? Eu me vejo menos no lugar de resolver e mais no lugar de ajudar as pessoas a perceberem que as ideias delas podem conviver mesmo diferentes. Então, eu acho que esse é o grande lugar de quem trabalha com diálogos hoje. Eu não me identifico, eu não tenho mais, e tenho convidado meus alunos, inclusive, a pensar dessa forma, como mediadora, ou trabalhando como mediação. Eu acho que mediação é uma natureza de processo de diálogo entre tantas outras possibilidades. Na realidade, eu sou uma especialista em conversas. Eu sou uma especialista em processos de diálogo. Eu tenho uma expertise em comunicação humana, eu tenho uma expertise em negociação de diferenças,
e isso me ajuda a mapear situações conflitivas, para desenhar estratégias de por onde entrar, quem incluir, quem é o da vez, quem não é, como um maestro que vai selecionando os diferentes instrumentos. Tem hora que toca todo mundo, tem hora que é solo de um e de outro, que é como eu conduzo os processos de diálogo, e sempre propondo a harmonização desses diferentes sons que os instrumentos têm e que os interesses das pessoas também têm. Qual a importância disso no mundo contemporâneo? O mundo contemporâneo é um apreciador das diferenças, né? A diversidade é a bola da vez. Mais do que nunca, sem dúvida. Oi? Mais do que nunca, sem dúvida. Mais do que nunca. É. Mais do que nunca. E a diversidade é prestigiada. Os millennials convivem com os pós-guerra e isso é muito bem visto pelas empresas. As diferentes etnias, as diferentes culturas. A União Europeia está aí utilizando construção de consenso nas suas questões comerciais, que é a forma de preservar o respeito às diferenças culturais, mas naquilo que é comum, que é o trânsito transfronteiriço do comércio, que haja um jeito comum de lidar com esse trânsito, de forma que todos se sintam contemplados. As guerras terminam em diálogo, então a negociação de diferenças é de todos os dias. E eu acho que o ser humano não se dá conta que ele negocia diuturnamente. A camisa que você escolheu botar hoje, o casaquinho que eu escolhi botar hoje, foi entre muitos no nosso armário. O percurso que a gente pegou para estar aqui agora, a temperatura da sala a gente já negociou, se estava boa, não estava boa. Nós fomos almoçar hoje, negociamos o menu, então faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa convivência, e acho que no curso da evolução humana, a batalha pela própria ideia, para que a sua ideia fosse vencedora e se sobrepujasse às outras, fez parte da evolução. E hoje não é mais assim que a gente percebe que a convivência pode prestigiar o bem-estar. Né? O bem-estar ele é prestigiado pela composição de diferenças. Ninguém vai se sentir confortável em aderir ao jeito que o outro pensa, ninguém vai se sentir confortável em ceder para o jeito que o outro pensa. Qual é a solução para nós? Flexibilizar. Né? Flexibilizar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de resolver. Quando a gente não consegue isso num diálogo direto, que haja um terceiro. Isso que eu ia comentar com você, a ideia de que nós temos uma autonomia, uma capacidade, um protagonismo, certo, e desenvolver isso cada vez mais, para que diretamente com os outros, né, de tantos contextos, a gente consiga negociar as nossas diferenças. E nem sempre isso é possível. Né? Às vezes a gente se encontra bloqueado de alguma maneira, seja por uma questão ou outra, um fator ou outro. E cada vez mais me parece que, pelo menos nos últimos 5 anos, ficou muito evidente, os últimos 10 anos, que profissionais que vão se formando, que têm essa possibilidade de ajudar pessoas a desbloquearem, a conseguirem negociar suas diferenças, quando elas diretamente não conseguem, são cada vez mais necessários. Né? A mediação, a facilitação do diálogo, me parece hoje não só opção, mas uma necessidade muito forte. Queria que você comentasse sobre isso. Em algum momento a gente tem essa possibilidade de negociar diretamente, em outros momentos a gente não consegue fazer isso. Então a gente pode contar com profissionais no contexto familiar, no contexto comunitário, no contexto empresarial. E quais são as vantagens que isso traz? Se você pensa na evolução do homem na convivência, você já teve a força como negociação de diferenças, porque a força não era suficiente, nós inauguramos as tábuas de lei, porque as tábuas de lei não foram e não são suficientes,
nós inauguramos o diálogo, nós já passamos pela modernidade, afirmando que cada disciplina tinha a sua vital importância, então criamos as especialidades, a medicina, a advocacia, etc, etc. Hoje a transdisciplinaridade é a bola da vez, vamos colocar todos esses saberes em conversa. Então, acho que a evolução humana vem mostrando esse movimento de que primeiro foi necessário ficar muito firme numa ideia e foi o que permitiu, por exemplo, aprofundar o conhecimento em diferentes áreas, e hoje o que enriquece o aprofundamento de todas as áreas é o fato de elas poderem conversar. Então, às vezes isso não é possível entre os humanos diretamente. Qual é o benefício de ter um terceiro? O benefício de ter um terceiro é preservar o diálogo como meio de entendimento. Porque o que a gente pode fazer se a gente não se entende e a gente precisa conviver? Vamos para o CTI do litígio, vamos passar pelo ambulatório, pela enfermaria, e a possibilidade de ter isso é ter um terceiro. Qual é a vantagem desse terceiro que realiza um trabalho como eu realizo? Ele não interfere no resultado. O resultado é da autoria das pessoas. Então, isso preserva protagonismo. Mais do que preserva protagonismo, isso resgata protagonismo. Na realidade, o estado de bem-estar social, o welfare state, nos levou também para uma postura de passividade, em que o Estado cuidaria da nossa educação, da nossa saúde, e o Estado não dá conta dos nossos conflitos, ele não dá conta. A gente precisa se responsabilizar pelos desentendimentos que a gente ajuda a construir. O responsável não é o outro, há uma corresponsabilidade. Então, sejamos corresponsáveis pela solução. Benefício disso é nós mantemos o controle sobre o resultado. Nós não delegamos para um terceiro o resultado e a condução das nossas vidas. A solução vai ser customizada. Ela vai ter um tamanho que veste você, tanto quanto veste... Feita sob medida. Né? Sob medida, tanto quanto veste a mim. Então, a gente tem autoria, a gente tem protagonismo, nós temos soluções customizadas, nós temos controle sobre os resultados. E quando isso acontece, se nós vamos ser autores, vamos combinar que a solução vai ser de benefício mútuo. Ela não vai te prestigiar ou me prestigiar. Se nós dois vamos estar atendidos, isso significa que nós tivemos que ter uma escuta empática para aquilo que o outro precisa. Porque nós vamos ser autores de uma solução que te contemple e me contemple. Para eu levar ideias à mesa que te contemplem, eu tenho que te ouvir. E eu tenho que considerar o que você está trazendo como uma possibilidade. E você precisa fazer o mesmo, senão a solução não é de benefício mútuo. Isso aproxima as relações sociais. E isso educa para as próximas diferenças, principalmente para as relações continuadas. Se a gente vai continuar convivendo no prédio, na empresa, na família, na sociedade, como acionistas, o que for, é interessante que a gente encontre, perceba que está no diálogo a possibilidade de termos soluções sobre o nosso controle, o que vai dar uma sustentabilidade no tempo, porque ela está nos vestindo na medida que favoreça a todos nós. Se somos 2, se somos 20, se somos 25, se somos quantos formos. Então, eu acho, especialmente o mundo corporativo, está identificando esse benefício. O mundo corporativo, acho que trouxe a briga dos tribunais para o cenário de métodos não judiciais que ainda trabalham com posições adversariais, que ainda trabalham julgando, que ainda trabalham com um terceiro resolvendo, e vem identificando que o cenário pode ser a solução primeira, mas o cenário também pode, o diálogo pode ser a solução primeira, mas o diálogo também pode ser uma janela no meio do desentendimento, né? Quando eu trabalho com situações judicializadas ou arbitralizadas, é um pit stop
para identificar ali o que o diálogo pode contemplar e até agilizar o processo de arbitragem ou o processo judicial. Ou seja, de alguma forma, talvez a gente, entendendo que a gente pode fechar esse nosso percurso, não fechar efetivamente, mas fechar fazendo uma espécie de amarração do que a gente falou. A solução de conflitos de forma construtiva é uma responsabilidade primeira de cada um de nós. Se eu entendi bem, assim, um primeiro passo de cada um, ou seja, entender melhor o que pode ser feito por si mesmo, né, para contribuir para uma solução que seja satisfatória para todos ao longo do tempo, ou seja, em relações de longo prazo. E quando isso não é possível, poder agora se dar conta de que existem, assim como existe um médico, um arquiteto, um engenheiro, tantos profissionais, existe também uma possibilidade de você ter consigo, né, um especialista em diálogos, em resolução construtiva de conflitos, que pode abrir estradas que muitas vezes a gente se encontra ali bloqueados. E que não há demérito nisso. A neurociência veio nos ajudar a perceber que a emoção faz parte da nossa vida 100% do tempo. E a gente tem 2 prêmios Nobel de Economia na última década de economia, dizendo tomadas de decisão não são racionais. Psicólogos, inclusive, né, ajudando nesse percurso todo. Então, a emoção nos atravessa 100% do tempo. E, sob forte emoção, a nossa capacidade decisória diminui. A nossa capacidade de percepção da necessidade do outro diminui. Esse terceiro só vai ficar chamando atenção para isso. É só isso que ele vai fazer, né? Ajudar que o nosso potencial perceptivo possa se fazer presente e ajudar que o nosso potencial decisório possa se fazer presente dentro da competência dele. A gente perde muito de capacidade decisória e perde muito em percepção quando a gente se sente ameaçado por perda ou pelo desentendimento. Então, é criar um cenário em que isso seja minimamente recuperável. Por isso não está no mediador na solução. A solução está, sim, em ele criar uma ambiência que o melhor das pessoas possa se fazer presente. Essa que é a beleza desse trabalho. As pessoas vão resolver por si, não que elas não tenham capacidade para, elas não estavam conseguindo dentro do patamar emocional com o qual que estava permeando a conversa entre elas. Então, esse trabalho me encanta, porque, na realidade, ele traz para a mesa o potencial que as pessoas já têm de darem conta das suas próprias vidas. Acho que tem um impacto social e uma repercussão social imensa, porque cria cultura, né? Cria confiança, que a conversa é o melhor meio de entendimento, né? Acho que é isso. É bem isso. Eu fico bem animada de falar desse assunto. Bem animada. Tânia, muito obrigado por você dividir com a gente aqui os seus pensamentos, a sua experiência. Obrigada pelo convite. E as suas reflexões. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até uma próxima.